Meus irmãos, eu quero convidá-los neste momento, por favor, a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Crônicas. Hoje, no início do culto, foi lido um trecho de um salmo. Lemos depois, no início dos louvores, outro salmo, e outros trechos de cânticos relacionados ao salmo. E mais uma vez agora vamos ler mais um trecho de 1 Crônicas, que é um trecho de um salmo atribuído ali a Davi. 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 23 a 26. 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 23 a 26. Vamos falar hoje também sobre algo que o Elbi mencionou aqui no louvor, e o Elbi foi enfático quanto à questão da adoração. E o tema da nossa mensagem na noite de hoje será como devemos adorar a Deus. Esse será o tema da nossa reflexão na noite de hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos ler então 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 23 a 26, que diz o seguinte: Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Amém? Só até aqui. Vamos então agora pedir que Deus nos abençoe e que Ele venha falar ao meu e ao seu coração, a nossa vida na noite de hoje. Pai, nós bendizemos e louvamos o seu nome, te agradecemos por sua bondade, por sua misericórdia, por sua generosidade, pelos seus atos maravilhosos, pelo dom da salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos pela oportunidade, o privilégio que o Senhor mesmo nos dá de nos reunirmos aqui nesta noite, e também de podermos cantar louvores a Ti, de adorar o Seu nome, de termos comunhão com o nosso irmão, de termos comunhão contigo, a oportunidade que o Senhor graciosamente nos dá de sermos habitados pelo Teu Espírito Santo. Tudo isso, Senhor, é bênção, ou são bênçãos que vêm das Tuas mãos, como a Sua palavra nos orienta. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Ti. E nós Te louvamos, ó Pai, porque todas essas bênçãos citadas e todas as demais existentes que aqui não citamos, tudo isso é fruto da Sua mão, do Seu agir, da Sua bondade sobre a nossa vida. Acabamos de ler um trecho importante, Senhor, significativo da Sua palavra. E como sempre temos lhe pedido em cada um dos nossos cultos, em cada um dos nossos encontros, eu te suplico que o Senhor venha mais uma vez falar ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso intelecto, de modo que sejamos instruídos pela sua palavra e transformados também por ela própria. Te louvamos, te bendizemos e te adoramos e suplicamos a tua bênção neste momento. Por favor, Senhor, fale conosco, nos dê graça para discorrermos sobre esse texto e dê graça à sua igreja para ouvir, Senhor, essa mensagem, para aplicá-la em sua vida, de modo que sejamos edificados e o seu nome, e tão somente o seu nome, seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Por favor, pode tomar o seu assento. O tema da nossa mensagem, como nós adiantamos, envolve uma pergunta que, com a graça do nosso Deus, buscaremos responder ao longo desta pregação, com base nos assuntos, nas respostas, nos elementos que o próprio texto bíblico nos fornecerá. Meus irmãos, se Deus existe e a Bíblia diz que Ele existe, e nós também cremos que Ele existe, então não existe tarefa mais nobre com a qual devemos nos ocupar do que a tarefa de adorá-lo, a tarefa da adoração. E a verdadeira adoração, ela não depende da liturgia,
não depende do louvor, não depende do pregador, não depende também do local de culto, mas depende apenas da nossa sincera intenção, no sentido de querermos de fato adorar a Deus. É evidente que essas coisas influenciam o pregador, a pregação, o louvor, o local de culto e uma série de outros elementos, de uma forma ou de outra, poderão nos influenciar positiva ou negativamente na nossa forma de expressarmos a nossa adoração a Deus. Mas, em última análise, ela dependerá da nossa motivação, da nossa sincera intenção e vontade, genuínas, aliás, no sentido de querermos, de fato, efetivamente adorar a Deus. E o texto bíblico que nós acabamos de ler é um texto que nos ensina como devemos adorar a Deus. Esse trecho de 1 Crônicas, no capítulo 16, e versículos 23 a 26, faz parte de um salmo com o qual Davi encarregou Asaf e os seus parentes, os seus familiares, de louvarem ao Senhor durante um contexto evidentemente cultico. É um salmo bastante instrutivo que nos traz preciosas orientações, preciosas informações sobre como devemos adorar a Deus. Então, devido a essa tamanha importância que a adoração tem na vida do cristão, eu gostaria de convidá-lo a refletir comigo sobre 7 maneiras através das quais devemos adorar a Deus, mais uma vez tendo como base o texto ora lido de 1 Crônicas, capítulo 16 e versículos 23 a 26. E lendo esse texto, meus irmãos, eu aprendo, em primeiro lugar, que devemos adorar a Deus entoando cânticos. Aliás, acabamos de fazer isso agora há pouco. Em primeiro lugar, devemos adorar a Deus entoando cânticos. Observemos o que diz 1 Crônicas, no capítulo 16, e versículo 23, parte A. O texto diz: cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor todas as terras. A música é um dos componentes mais importantes, eu diria, da nossa adoração a Deus. Deus, ao nos criar, Ele nos dotou de certa musicalidade. Nós somos seres musicais, somos seres rítmicos, somos seres, eu diria, melodiosos. Na verdade, todo ser humano, de alguma forma, de algum modo, ele aprecia algum tipo de música. Independentemente de ser uma música talvez mais lenta, uma música talvez mais, digamos que elétrica, né, mais rápida, mas aliás, a música, ela tem a incrível capacidade de mexer com os nossos sentimentos, de provocar as nossas lembranças, de nos alegrar e até mesmo de nos entristecer. Eu, particularmente, quando escuto uma determinada música lenta, em inglês, uma música já antiga, que tem mais de 20 anos e tralalá, eu me lembro do meu pai. Porque na ocasião em que ele morreu, na exata ocasião, no exato momento em que ele faleceu, esta música estava tocando ali como fundo. Então eu tenho que usar um artifício psicológico, quando é possível, dependendo do lugar onde eu estou, ou eu mudo ali se for possível, se é uma rádio que eu mesmo estou escutando, isso já aconteceu no carro, eu mudo rapidamente de canal, ou dependendo do ambiente, eu crio um artifício mental para não me lembrar daquela música, que remeterá por sua vez à memória do meu pai e que portanto irá me entristecer. Então estou usando um exemplo típico e prático, confidenciando algo íntimo, mas que ocorre, por exemplo, comigo. Mas a música, meus irmãos, também é uma das melhores formas que temos de expressar a nossa adoração, o nosso amor, o nosso louvor e a nossa gratidão a Deus. Um dos melhores instrumentos e mecanismos que Deus criou e com o qual nos dotou para que possamos adorá-lo é a música, são os cânticos. Martinho Lutero, que compôs diversas músicas, ele amava tanto a música que, certa vez, ele teve a ousadia, eu diria, de dizer o seguinte: coloco a música, diz Martinho Lutero, coloco a música em um lugar de honra, acima da teologia. Veja só, para Lutero a música era mais importante do que a teologia. Além disso, Lutero também declarou que a música é um dos mais belos e gloriosos dons de Deus.
Com o primeiro ponto dele, talvez eu não concorde muito, mas com esse segundo aqui eu assino embaixo. Sem dúvida, meus irmãos, a música é algo tão importante na adoração, que frequentemente nós vemos o salmista convidando as pessoas a adorarem a Deus através de cânticos. Esse é um fato que nós podemos constatar ao longo de toda a Bíblia e sobretudo no Antigo Testamento, mas não apenas nele. Vários textos bíblicos, aliás, nos ensinam essa verdade. O Salmo 30, versículo 4, por exemplo, diz: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. O Salmo 32, 11 declara: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Indo um pouco mais adiante, o Salmo 47, 1, citamos aqui parte dele no contexto de hoje. O Salmo 47, 1 também incentiva o louvor a Deus, fazendo às pessoas o seguinte convite: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Até mesmo os profetas estimulam o louvor a Deus. Isaías 42, 10, por exemplo, diz: cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor desde o fim da terra. Jeremias capítulo 20, versículo 13, ele diz: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Em suma, todos esses textos bíblicos nos ensinam que devemos adorar a Deus entoando cânticos, como nós buscamos fazer a cada momento em que nos reunimos, quer no culto dos jovens, como tivemos ontem aqui no sábado, quer hoje aos domingos, quer, por exemplo, às quartas-feiras. Uma das formas bíblicas de expressarmos a nossa profunda adoração, a nossa profunda devoção a Deus, se dá por meio da música, por meio de cânticos que de fato louvem, enalteçam e engrandeçam o nome, a pessoa e as obras do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um dos meios, um dos instrumentos, um dos mecanismos com os quais Deus nos dotou, a mim e a você, dotou a sua igreja, a igreja de Deus. Mas em segundo lugar, nós também devemos adorar a Deus proclamando a sua salvação. Em segundo lugar, devemos adorar a Deus proclamando a sua salvação. 1 Crônicas 16, versículo 23, parte B, diz: proclamem a sua salvação dia após dia. Antes de qualquer coisa, meus irmãos, nós devemos esclarecer aqui o que Davi quer dizer com salvação. No Novo Testamento, a palavra salvação significa basicamente três coisas. Primeiro, perdão dos pecados. Segundo, livramento do poder do pecado. E terceiro, a derrota de Satanás. Percebamos, portanto, que salvação no Novo Testamento tem um conceito mais espiritual, que envolve aquilo que nós chamamos de salvação da alma, vida eterna com Cristo e aquela coisa toda. Esse é um conceito mais neotestamentário do que veterotestamentário. Já no Antigo Testamento, a maioria das referências à salvação diz respeito a livramentos físicos e temporais, ou seja, livramentos de enfermidades, livramentos de inimigos, livramentos de catástrofes naturais e assim por diante. Por que essa informação é importante? Porque quando Davi ordena, proclamem a sua salvação dia após dia, ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: proclamem que Deus continua a intervir na história. Em outras palavras, Davi nos lembra que Deus não está de braços cruzados, que Deus, Ele não se porta com indiferença diante da nossa dor, diante da nossa angústia e diante do nosso sofrimento, e que Deus não nos trata com apatia. Ao invés disso, meus irmãos, Deus está vivo e Ele continua a intervir na história. Deus continua a realizar milagres, Deus continua a curar, Deus continua a ouvir as orações, Deus continua a conceder livramentos, enfim, Deus continua a agir na história, conforme nos diz Davi, por meio desse salmo presente em 1 Crônicas. E esse Deus que intervém na história, ele foi muito bem lembrado pelo profeta Isaías, que há mais de 2.700 anos declarou o seguinte:
num texto belíssimo, eu diria que é um dos textos mais lindos da Bíblia, que é Isaías 64:4. Quando Isaías diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Por isso, proclame a salvação que vem de Deus, porque Deus de fato trabalha em favor daqueles que esperam nele. Por fim, meus irmãos, nós devemos também nesse ponto destacar um ponto importante. Embora, como nós mencionamos agora há pouco, este versículo esteja falando, esse trecho do versículo que lemos, esteja falando sobre a salvação física, isto é, sobre o livramento, nós devemos nos lembrar, porém, que Deus não nos salva apenas, ou nos livra apenas de situações físicas, de situações temporais ou de situações ruins espaciais. Deus também nos salva em termos evidentemente espirituais. E esta salvação só se dá por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos salva dos nossos pecados, do inferno, das garras de Satanás e da ira de Deus. Em resumo, nós devemos adorar a Deus proclamando a sua salvação. O Deus de Davi, o Deus retratado aqui nesse texto, o Deus de Israel, o Deus da história, o Deus da igreja, é um Deus que age, que intervém, que livra, que cura, que salva, que restaura. Esse é o Deus retratado nesse trecho do Salmo de Davi, sobre o qual nós estamos meditando na noite de hoje. Amém? Mas, continuando a nossa reflexão, também aprendemos, em terceiro lugar, que devemos adorar a Deus anunciando a sua glória. Cantamos muito sobre isso também, agora há pouco. Em terceiro lugar, devemos adorar a Deus anunciando a sua glória. 1 Crônicas, no capítulo 16, e versículo 24, parte A, diz: anunciem a sua glória entre as nações. A glória de Deus, nos diz o texto bíblico, deve ser anunciada, deve ser proclamada entre as nações. Mas afinal de contas, o que é a glória de Deus? Nós cantamos tanto sobre ela, falamos tanto sobre ela, mas eu desconfio que talvez nós não saibamos explicá-la, entendê-la de forma geral, e eu creio que esse seja um momento bem propício, bem oportuno, para que nós possamos refletir sobre isso. Então, o que é, afinal de contas, a glória de Deus? Existe um falecido teólogo americano, do qual eu muito gosto, que se chama Charles Hyrie, e ele apresentou uma definição de glória de Deus que eu acho muito pertinente, muito interessante, que é a seguinte, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Segundo Ryrie, a glória de Deus é a manifestação de qualquer um dos seus atributos. Em outras palavras, é a manifestação de Deus ao mundo. Assim, prossegue Ryrie, as coisas glorificam a Deus, as coisas que glorificam a Deus, melhor dizendo, são coisas que mostram as características de seu ser para o mundo. Então, quando falamos sobre a glória de Deus, segundo esse teólogo já falecido, americano, a glória de Deus diz respeito à manifestação de um ou mais dos seus diversos, variados e gloriosos atributos. Sendo assim, meu irmão, a glória de Deus é a manifestação dos seus atributos, e nesse sentido, portanto, quando nós afirmamos no culto, numa conversa, numa escola dominical, num louvor, numa adoração, quando nós, por exemplo, dizemos que Deus é amoroso, é benigno, é bondoso, é eterno, Ele é generoso, é gracioso, é imutável, é infinito, é misericordioso, é onipresente, é onipotente, Ele é onisciente, é sábio, é santo e é todo-poderoso, entre tantas e tantas outras características, quando nós afirmamos todos esses atributos, então nós estamos anunciando a glória de Deus, nós estamos proclamando a glória de Deus. Amém? Sempre que pronunciamos ou nos expressamos acerca desses atributos, desses traços, dessas qualidades divinas, que os teólogos acabam dividindo entre atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, os incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha com ninguém,
com nenhuma das suas criaturas, como por exemplo a onisciência, a onipresença, a onipotência, a onissapiência, assim por diante, e os comunicáveis, aqueles dos quais nós, enquanto seres criados à imagem e semelhança de Deus, desfrutamos. A ideia do amor, da justiça, da bondade, né? Por mais que esses atributos em nós sejam profundamente manchados pelo pecado, em Deus eles existem de forma plena, de forma perfeita, sem serem maculados pelo pecado. E quando, portanto, nós anunciamos isto, quando nós falamos sobre esses atributos de Deus, nós estamos, portanto, glorificando o seu nome, porque estamos dizendo aquilo que ele é na sua essência. Amém? Portanto, devemos adorar a Deus anunciando a sua glória. Pensemos naquilo que Deus é para nós. Publiquemos aquilo que Deus é para nós, anunciemos, proclamemos aquilo que Deus é para nós, porque de fato Ele é amoroso, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, e Ele é tudo isso e mais um pouco e muito mais do que isso, e ao expressarmos estas verdades, estamos dizendo ao mundo que o nosso Deus é um Deus glorioso, majestoso, um Deus inigualável, conforme a Bíblia, conforme as Escrituras, assim nos revelam em suas páginas. Isso nos leva a um quarto ponto, também importante, que tem tudo a ver com o terceiro que ora mencionamos. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu também descubro, também aprendo lendo esse texto, que devemos adorar a Deus divulgando os seus feitos. Devemos adorar a Deus divulgando os seus feitos. 1 Crônicas 16, versículo 24, parte B, diz exatamente isso. O texto diz: seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Seus feitos maravilhosos, ou seja, os feitos de Deus entre todos os povos. Existe um estudioso judeu chamado Richard Elliott Friedman, que escreveu um livro, foi publicado pela editora Imago, já tem muitos anos esse livro aí, e esse livro se chama O Desaparecimento de Deus. E nesse livro, esse judeu, de sobrenome Friedman, ele defende, por exemplo, a ideia de que Deus, aos poucos, em doses homeopáticas, ele vai se ausentando, vai desaparecendo, vai se distanciando e vai sumindo das páginas do Antigo Testamento. E o auge desse sumiço se dá, por exemplo, no livro de Esther, conforme Friedman, onde, por exemplo, o nome de Deus sequer é mencionado. Então a lógica dele é, o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther, logo Deus se ausentou da história do seu povo naquele determinado momento. O que é um pensamento simplesmente absurdo, porque o livro de Esther, bem na contramão do que Friedman pensa, é um dos livros bíblicos nos quais nós mais vemos claramente a providência divina, o agir de Deus presente em cada uma das suas páginas. Não é porque o nome de Deus não está presente em um livro, que Deus ali não se faça presente, por meio das suas ações, por meio da sua providência, que regula, que dirige, que norteia, que sustenta, que superintende todas as coisas criadas por Deus. Então esse é um pensamento absolutamente equivocado. E essa perspectiva, meus irmãos, de Friedman, parece um tanto quanto deísta, ou seja, Friedman, ele acredita que Deus criou o mundo, mas ao mesmo tempo, ele entende que Deus foi aos poucos se ausentando e se retirando desse mundo que ele mesmo, Deus, criou. Bem, mas como que nós poderíamos responder a essa perspectiva deísta de Friedman? Deus cria o mundo, mas depois entrega ao mundo a própria sorte, se distancia do mundo, ele some do mundo, ele deixa o mundo sozinho. Entenda-se, eu e você sozinhos, solitários e abandonados neste mundo. Como que nós poderíamos responder a isso? Eu responderia a essa perspectiva deísta, dizendo que o problema de Friedman, entre outros problemas, é que ele, por exemplo, desconsidera o Novo Testamento como parte integrante da Bíblia, como parte integrante da Palavra de Deus. Isto significa dizer, meus irmãos, que se Friedman levasse em consideração o Novo Testamento,
ele então descobriria que o Deus da Bíblia, ele não foi desaparecendo do mundo ao longo da história. Muito pelo contrário, ao longo da sua história, com e entre os homens, Deus vai aos poucos mostrando a sua face. E o auge desse aparecimento se dá na pessoa de Jesus, que segundo Colossenses no capítulo 1 e versículo 15, é a imagem do Deus invisível. Aliás, o próprio Jesus foi quem disse isso a um dos seus discípulos, a Filipe, em João no capítulo 14 e versículo 9, quando ele afirmou: quem vê a mim, vê o Pai. Desse modo, meus irmãos, ao longo da história, Deus, ele não desapareceu do mundo que ele mesmo criou. Ao invés disso, Deus mostrou a sua face ao mundo, a este mundo que ele criou, e a sua face pode ser vista estampada no rosto do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando olhamos para Jesus, nós vemos o Pai. Quando olhamos para o Filho, nós vemos a imagem expressa do Pai. Em resumo, o Deus da Bíblia, ele não desapareceu ao longo da sua história com e entre os homens. Além disso, o Deus da Bíblia, ele não é um Deus estático, não é um Deus imóvel, não é um Deus inerte, não é um Deus que está, digamos, que paralisado. Muito pelo contrário, o Deus da Bíblia é um Deus que age, é um Deus que faz, é um Deus que intervém, é um Deus que opera, é um Deus que realiza e é um Deus que trabalha. Por isso, os seus feitos, isto é, os feitos de Deus, eles devem ser divulgados entre todos os povos. Devemos adorar a Deus, divulgando os seus feitos. Se estamos aqui hoje, é porque Deus fez algo na minha e na sua vida. É porque a providência dele tem sido ativa na minha e na sua história. É porque a minha e a sua existência têm sido sustentadas nas mãos de Deus. É porque Deus fez em nossas vidas e através delas algo que ninguém poderia fazer e nem mesmo nós próprios. Mas se estamos aqui é porque temos estado seguros nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus retratado por Davi nesse texto que nós estamos, sobre o qual estamos meditando na noite de hoje. Mas depois desse item, um quinto elemento igualmente importante. Todos esses elementos estão muito bem amarrados, muito bem entrelaçados no texto bíblico, são muito coerentes, são muito lógicos, como não deveria deixar de ser, visto que estamos tratando da palavra de Deus. Mas em quinto lugar, meus irmãos, nós devemos adorar a Deus reconhecendo a sua grandeza. Em quinto lugar, devemos adorar a Deus reconhecendo a sua grandeza. Observe o que diz 1 Crônicas, capítulo 16 e versículo 25, parte A. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. O Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Quando nós falamos que Deus é grande, isso pode significar várias coisas. Dizer que Deus é grande significa dizer, por exemplo, que tudo, absolutamente tudo, quando comparado com Ele, é pequeno, é menor, é diminuto, é, digamos que, microscópico, seja em termos de conhecimento, seja em termos de poder, seja em termos de sabedoria, enfim, seja em termos de qualquer coisa. Qualquer ser ou criatura ou coisa, quando comparada com Deus, é infinitamente menor do que Ele, porque a sua grandeza extrapola absolutamente todas as coisas e seres. Nesse sentido, portanto, podemos dizer, entre tantos outros sentidos, que Deus é grande. Além disso, meus irmãos, dizer que Deus é grande pode significar, por exemplo, que Deus é eterno. E que, portanto, Ele transcende o tempo, Ele está além do tempo. Ou seja, Deus é grande no sentido de ser maior do que o próprio tempo. Além do mais, dizer que Deus é grande também pode significar, por exemplo, que Deus é imenso. E, portanto, Ele transcende o espaço.
É por isso que nós falamos que Ele é onipresente. Ele não está limitado, não está circunscrito a um determinado espaço geográfico ou a um determinado local. Então Deus, Ele é livre de todos os limites espaciais ou quaisquer que sejam. Sabe por quê? Porque Ele é grande e não há nada que se compare a Ele em toda a história, em toda a Bíblia, em todo este universo criado por Ele mesmo. Sendo assim, meus irmãos, Deus é grande, no sentido de que a sua presença extrapola todas e quaisquer coisas. A grandeza de Deus é um dos temas mais recorrentes, mais repetidos ao longo da Bíblia. Quer ver só? Vamos citar apenas alguns poucos exemplos. Jó 36, 26 diz: eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Ele é grande. O Salmo 48, um texto que aliás é parte de um hino belíssimo, que nós, vez por outra, cantamos. O Salmo 48, declara que grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. O Salmo 96:4, ele afirma que grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. E por fim, o Salmo 145, versículo 3, menciona que grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Não conseguimos medi-la, não conseguimos compreendê-la, não conseguimos mensurá-la, porque a grandeza de Deus extrapola todas as coisas. E nesse momento eu gostaria de dizer, por exemplo, e portanto, que eu e você podemos ser pequenos, mas servimos a um Deus grande. Podemos ser minúsculos, mas servimos, adoramos a um Deus grande. Podemos ser diminutos, mas podemos contar com a graça e com a misericórdia de um Deus grande. Enfim, podemos ser insignificantes, mas cremos em um Deus grande que criou os céus, a terra, as galáxias e tudo o que há neste universo. Podemos ser ínfimos e finitos e apequenados, mas servimos a um Deus grande e todo-poderoso. Portanto, devemos adorar a Deus, reconhecendo a sua grandeza. Meu irmão, eu sei que eu e você estamos repletos de limitações. Estamos repletos de barreiras, de circunstâncias, quer materiais, quer físicas, quer financeiras, quer psicológicas, quer quaisquer que sejam elas, que nos limitam, que nos fazem ver o quão pequenos somos e que nos apequenam ainda mais. Mas isso é muito importante, porque devemos lançar os nossos olhares nesse Deus que é todo-poderoso e que é grandioso. Que os nossos olhares estejam fixos em Deus, porque esse Deus grande, Ele é poderoso para fazer coisas igualmente grandes. Aliás, um Deus grande jamais poderia fazer coisas pequenas. Um Deus grande só pode, por consequência da sua grandeza essencial, fazer coisas grandes. Por mais que as vejamos equivocadamente como pequenas, não há algo pequeno que um Deus grande faça. Tudo é grande. Tudo é grande. Talvez nós não prestemos atenção nessas coisas, porque elas não são corriqueiras, são triviais, aparentemente são banais, mas são ações grandes, frutos de um Deus igualmente grande. Eu e você nem prestamos atenção no ar que nós respiramos, mas há um Deus grande que sustenta esse ar em nossos pulmões. Eu e você nem paramos para pensar em mandar mensagens, Nós não temos que parar para pensar e mandar mensagens para que o nosso coração bata. Ele bate já automaticamente, porque há um Deus grande que sustenta a minha e a sua vida. Um Deus que nos dotou de inteligência. Um Deus que não tendo nós nenhuma necessidade de virmos à existência, porque somos seres contingentes. Deus não o é, Deus é um ser necessário, Ele não poderia deixar de existir, mas nós não existimos no passado, em algum lugar no futuro, pode ser daqui a pouco, deixaremos de existir nesse mundo também, porque não somos necessários, mas Deus é necessário. Sabe por quê? Porque eu e você somos pequenos, mas Deus é grande e é todo poderoso. Ele é grande. Ele é grande.
E essa grandiosidade de Deus nos leva a um sexto ponto que envolve mais uma das suas características. Em sexto lugar, também devemos adorar a Deus admitindo a sua singularidade. Esse Deus não apenas é grande, mas ele é singular. Ele é único. Não existe outro igual a ele. Veja o que diz 1 Crônicas, capítulo 16, e os versículos 25, parte B, e 26, parte A. 1 Crônicas 16, 25, parte B, e 26, parte A, que diz: ele deve ser mais temido que todos os deuses. Agora versículo 26, parte A. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos. Como eu disse, o Deus da Bíblia é incomparável, é singular, é único. A propósito, o próprio Deus faz questão de afirmar essa verdade bíblica, isto é, que ele é singular. Se nós lermos Isaías no capítulo 43, versículo 10, nós veremos algo espantoso, glorioso que Deus diz. Em Isaías 43, 10, Deus diz: antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim Deus nenhum haverá. Ana também expôs essa mesma verdade no seu cântico, quando ela disse o seguinte, em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 2, um texto do qual eu gosto muito, 1 Samuel 2, 2, que diz: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Que canto lindo, que cântico maravilhoso, onde Ana simplesmente reconhece, vamos assim usar esse neologismo, a incomparabilidade de Deus. Não há ninguém que seja comparável a Deus, não há ninguém que lhe rivalize, não há ninguém que chegue aos seus pés. Ele não conhece rivais, ele é único, ele é sui generis, ele é singular, ele é todo poderoso. E meus irmãos, esses dois versículos comprovam de forma mais do que suficiente a verdade bíblica da singularidade divina, da singularidade de Deus. Nenhum dos supostos deuses pagãos se compara ao Deus da Bíblia. Aliás, me permita citar alguns poucos exemplos bíblicos que também vão comprovar isso, entre tantos outros. O deus egípcio do sol, Ra, cuja luz foi eclipsada pela 9ª praga que Deus enviou ali ao Egito, ele não se compara ao Deus da Bíblia. O deus filisteu Dagom, cuja imagem caiu prostrada diante da Arca da Aliança, que representa por sua vez a presença de Deus, também não se compara ao Deus da Bíblia. Já leram esse texto sobre Dagom? Se não leram, se não o fizeram, eu gostaria de convidá-los a lerem isso para ontem, o mais rápido possível, bem brevemente. 1 Samuel capítulo 5, versículos 1 a 7. Colocam a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus no templo de Dagom, e do lado colocam a imagem de Dagom. Chegam no outro dia de manhã, ali a estátua está caída, com o rosto prostrado em terra, em frente à arca. Colocam ela de novo, chega no outro dia, ela está de novo com o rosto prostrado diante da arca, e as mãos do pescoço estão quebrados, só ficou o tronco de Dagom. Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia é singular, ele é único, não conhece rivais, não há outro semelhante a ele, nem jamais haverá, ele é único. O Deus cananita Baal, que supostamente controlava as chuvas e a meteorologia ali em Canaã, e outras coisas, tais como os fenômenos atmosféricos, ele se viu impotente diante do Deus do profeta Elias, que fez com que não chovesse durante 3 anos e 6 meses, provando que não é Baal quem cuidava e mandava e desmandava nas chuvas, mas era Yahvé, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o meu e o seu Deus, quem manda nas chuvas, quem controla o tempo e todas as coisas. A história, meu irmão, a minha e a sua vida estão nas mãos desse Deus todo poderoso, e ele desconhece rivais. Além desses exemplos, a singularidade e a supremacia do Deus verdadeiro frente aos deuses pagãos é muito bem retratada no conhecido Salmo, que é um dos meus prediletos também, o Salmo 115, e nos versículos 2 a 7, que é muito propício para esse ponto da nossa mensagem.
O Salmo 115, versículos 2 a 7, que diz: porque dirão as nações, onde está o seu Deus? E o versículo 3 ao 7 diz: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles, como por exemplo, como Dagon, como Baal, como Astarote, como Quemos, como tantos outros, os deuses deles, os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram. E o versículo 7 diz: tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e nem som algum sai da sua garganta. Portanto, meus irmãos, devemos adorar a Deus, admitindo a sua singularidade. Os deuses dos povos têm olhos nas imagens de escultura, mas não veem. O nosso Deus é onisciente e os seus olhos enxergam todas as coisas. O nosso Deus tem ouvidos e ouve, e se você duvida disso, clame a Ele, porque Ele é poderoso para ouvir a minha e a sua oração nessa noite. O Deus da Bíblia tem boca e fala. O Deus da Bíblia, Ele tem mãos e age. Ele tem pés e caminha ao longo da história. O nosso Deus não é um Deus morto como os ídolos dos pagãos, mas é um Deus singular e ninguém há que se compare a Ele ao longo de toda a história. Isso irá nos conduzir, por fim, ao sétimo e último ponto da nossa reflexão na noite de hoje. Eu aprendo em último lugar, meus irmãos, em sétimo e último lugar, que nós devemos adorar a Deus, reverenciando-o como Criador. Em sétimo e último lugar, devemos adorar a Deus, reverenciando-o como Criador. 1 Crônicas, capítulo 16 e versículo 26, parte B, a meu ver, enseja esse princípio. O versículo termina dizendo: mas o Senhor fez os céus. Mas o Senhor fez os céus. Os ídolos dele têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, né? Têm ouvidos, mas não ouvem, mas o Senhor fez os céus. O universo, meus irmãos, não é fruto do acaso. O universo não é resultado do encontro aleatório de átomos e moléculas, e o universo também não surgiu do nada, mesmo porque do nada, nada vem. Em vez disso, a criação é obra-prima de um Criador. E o Deus da Bíblia é esse Criador, e portanto somente Ele, ninguém mais, deve ser adorado. E ver Deus, meus irmãos, como Criador, é algo tão importante, que a própria Bíblia se encarrega de apresentar Deus, de retratar Deus nesses termos várias vezes diante dos seus leitores, isto é, dos leitores da Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia, por exemplo, conhecido por todos nós, Gênesis 1:1, já começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Além de Gênesis, vários outros textos bíblicos fazem questão de retratar Deus como o Criador. Citamos outros exemplos. O Salmo 95:6 faz o seguinte convite: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Isaías 42:5 declara: assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto ela produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Jeremias, no capítulo 51 e versículo 19, ele afirma que Deus é o Criador de todas as coisas. E por fim, Atos 17, versículo 26, parte A, diz que Deus, de um só, isto é, de Adão, fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face de toda a terra. Encaremos os fatos, meus irmãos. Você e eu não somos obras do acaso. Você e eu não passamos a existir do nada. Você e eu não viemos a esse mundo por sorte ou porque o destino nos pregou uma peça. Nada disso. Você e eu, bem como tudo que existe à nossa volta, só passamos a existir porque um ser todo-poderoso, a quem chamamos de Deus, decidiu criar e efetivamente nos criou. E é por isso que nós existimos. Portanto, devemos adorar a Deus, reverenciando-o como
Criador. Caminhando para o final, eu gostaria de concluir essa mensagem recapitulando brevemente os 7 modos ou 7 maneiras através das quais devemos adorar a Deus, tendo como base 1 Crônicas, no capítulo 16 e versículos 23 a 26. Aprendemos em primeiro lugar que devemos adorar a Deus entoando cânticos. Em segundo lugar, devemos adorar a Deus proclamando a sua salvação. Em terceiro lugar, devemos adorar a Deus anunciando a sua glória. Em quarto lugar, devemos adorar a Deus divulgando os seus feitos. Em quinto lugar, devemos adorar a Deus reconhecendo a sua grandeza. Em sexto lugar, devemos adorar a Deus admitindo a sua singularidade. E por fim, em sétimo e último lugar, devemos adorar a Deus reverenciando-o como Criador. E que essas verdades que Deus nos ensinou por meio da sua própria palavra sobre como devemos adorá-lo, estejam impregnadas no meu e no seu coração. E que Deus nos ajude, por meio da sua graça e por meio do seu Espírito, a adorá-lo, a servi-lo, a buscá-lo e a caminhar com Ele da melhor maneira possível, para a nossa edificação e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou pedir para você, por favor, ficar em pé. Vamos orar? Nós aprendemos nesta noite, meus irmãos, várias lições sobre como devemos adorar a Deus. Como eu comecei falando na introdução a esta mensagem, se Deus existe e nós cremos que Ele existe, então não existe nada mais importante nesse mundo do que descobrir como adorá-lo e efetivamente adorá-lo. Concordam comigo? Se Deus existe, então não existe tarefa mais importante do que adorá-lo. Como eu devo proceder, Senhor, já que o Senhor existe, para adorá-lo, para servi-lo, para agradá-lo? Mas esse é um pressuposto que só tem aqueles que são crentes, aqueles que creem em Deus, sobretudo, é claro, Deus da Bíblia. Muitas e muitas outras pessoas não pensarão nisso. Agora, se você e eu cremos que o Deus da Bíblia é o único Deus verdadeiro, se cremos que Ele criou todas as coisas, se cremos que Ele enviou Jesus para morrer na cruz pelo nosso lugar, e depois de Jesus ressurgir dos mortos e ser assunto aos céus, se cremos também que Ele enviou o seu Espírito que hoje em nós habita graciosamente, então esse Deus é simplesmente digno de ser adorado, de ser reverenciado, de ser temido, porque Ele é grande. Ele é grande. Eu e você somos absolutamente pequenos, mas o Deus das Escrituras, com perdão pela hipérbole, é sumamente grande. Ele é digno de ser exaltado. Que nós diminuamos e que Ele cresça. Que Ele cresça. Amém. Diante dessa mensagem, eu quero agora te convidar a adorar a Deus comigo por meio desta oração. Amém. Às vezes confundimos adoração com música. Música é um dos inúmeros elementos dentro da adoração. A adoração é infinitamente maior do que a música. A música é uma expressão pequena, não insignificante todavia, de adoração. Ter comunhão com os irmãos é uma forma de adoração. Pregar e ouvir a pregação é uma forma de adoração. Amar o nosso irmão é uma forma de adoração. Ter carinho pelas pessoas, amor, afeto pelas crianças é uma forma de adoração. Buscar ser um bom marido, uma boa esposa, bons filhos, bons profissionais, são maneiras que temos de adorar a Deus por meio da nossa vida e da nossa conduta.
Perceba, portanto, que a adoração extrapola o louvor, embora o louvor seja um componente da adoração, mas a adoração é muito além, ela é muito mais do que louvar a Deus. Então quero convidá-lo a adorar a Deus comigo agora por meio das nossas orações, amém? E como nós falamos, eu gostaria que no meio da sua adoração, você glorificasse a Deus. Lembram-se do que nós conceituamos como a glória de Deus, como a manifestação dos seus atributos? Eu gostaria que você falasse, mas de coração e com amor. Eu gostaria que você falasse: Senhor, Tu és amoroso, és clemente, és bondoso, és gracioso, és generoso, és todo-poderoso, és perdoador, és infinito, és eterno, és onipresente, és onisciente, Tu és onissapiente, Tu és um Deus que ouve as orações, Tu és um Deus que realiza milagres. Eu gostaria que você começasse a glorificar a Deus, a enaltecer os seus atributos, as suas qualidades nessa noite, amém? Pai, nós queremos bendizer o Seu nome. Ah, Senhor, o Senhor é um Deus grandioso. Como nós aprendemos informações tão importantes sobre o Senhor nesta noite, a partir da Sua palavra. E nós queremos declarar, Senhor, como nós acabamos de mencionar, nós queremos proclamar a Sua grandeza e a Sua glória, como aprendemos na noite de hoje. Nós nada somos, nós somos insignificantes, nós somos pequenos, nós somos diminutos, nós somos seres contingentes. Ah, Senhor, nós não somos nada, mas Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus benigno, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus clemente. Ah, Senhor, Tu és um Deus gracioso, Tu és um Deus generoso, Tu és, Pai, um Deus longânimo, tardio em irar-se. Tu és todo poderoso, Tu és onipresente, Senhor, Tu és onisciente, Tu és santo, Tu és sábio, Tu, Senhor, transcendes todas as coisas, os céus e a terra. Tu és um Deus criador, Tu és um Deus que ouve o nosso clamor, Tu és um Deus que nos perdoa, apesar de não merecermos. Tu és um Deus que nos ama e que enviaste o Seu Filho Jesus para morrer no Calvário pelos nossos pecados, Senhor. Tu és um Deus grandioso, e nós queremos confessar isso nesta noite. Queremos proclamar a Sua grandeza, queremos dar publicidade, Senhor, aos Seus atributos, à Sua pessoa gloriosa, singular, única. Como o Senhor diz na Sua palavra: antes de Ti não houve nenhum Deus, e depois de Ti também não haverá outro, porque o Senhor é um Deus singular. Ah, Senhor, a Sua presença enche os céus e a terra. Esse mundo, apesar de grande, esse universo, apesar de o considerarmos grande, ele não é grande o suficiente para Te conter, porque a Tua grandeza extrapola os limites, as paredes, Senhor, as regiões limítrofes desse universo. O Senhor é maior, o Senhor é grande, e o Senhor é digno de ser exaltado, Senhor. Te louvamos por isso. Receba esse culto que nós Te oferecemos, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão. Ah, Senhor, perdoe os nossos pecados, restaure a nossa vida, nos transforme, a fim de que não apenas aprendamos como adorá-lo, mas ajude-nos para que efetivamente venhamos a adorá-lo, por meio, Senhor, da nossa vida, por meio do nosso casamento, no trabalho, na igreja, no dia a dia, na rua, Senhor, na condução, nos estudos, onde quer que formos. Ajude-nos a sermos sal da terra e luz do mundo, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e Te glorifiquem e reconheçam, Senhor, todos os Seus atributos majestosos, magníficos, grandiosos, inomináveis. Ah, Senhor, o Senhor extrapola toda a nossa capacidade cognitiva, intelectiva, verbal e qualquer que seja, Senhor, ela. O Senhor está infinitamente além do que tudo que nós pedimos, ou pensamos, ou imaginamos, ou cogitamos acerca de Ti. Tu és infinitamente maior do que tudo isso, e nós Te louvamos, reconhecemos publicamente a Sua grandeza. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos.
Esse culto, Senhor, oferecemos a Ti, como todos os demais. Receba-o, por favor. Ah, Senhor, não a nós, como disse o salmista, mas ao Teu nome da glória. Não a nós, mas glorifique o Seu próprio nome. Que o Senhor seja verdadeiramente adorado e louvado, não só nessa noite, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.